Sucedeu depois disto o seguinte: Nabote, o Jezreelita, possuía uma vinha ao lado do palácio de Acabe. Ao lado do palácio que Acabe, rei de Samaria, tinha em Jezreel. Disse Acabe a Nabote: dá-me a tua vinha, para que me sirva de horta, pois está perto, ao lado da minha casa. Dar-te-ei por ela outra, melhor. Ou se for do teu agrado, dar-te-ei em dinheiro o que ela vale. Porém Nabote disse a Acabe: guarde-me o Senhor, que eu dê a herança de meus pais. Amém? Tome seu assento, exaltando e glorificando o nome do nosso Deus. Vou pôr esse negócio aqui que o pastor Eliseu colocou e ficou bonito. Eu acho que eu vou ficar também. Aleluia. Glória a Deus. Louva a Deus pela vida do João Rodrigues. Até o sobrenome é bonito, né? Aleluia. Rodrigues. Aleluia. Glória seja dada ao nome do nosso Deus. Amados, falando com Deus, perguntando ao Senhor o que falar aos irmãos nesse dia, culto de Santa Ceia, o Senhor me levou a esse texto. E eu, quando meditava nesse texto, eu comecei a olhar para a minha vida e Deus me fez entender o quanto eu sou abençoado. Eu quero que você dê uma olhada na sua vida. Você tem motivo para agradecer a Deus? Você é uma pessoa abençoada. Deus tem abençoado você, porque eu comecei a olhar de onde eu vim, a começar lá da minha infância. E quando você olha, e a gente olha o lugar que a gente está, e olha da onde a gente saiu, a gente fala, é só Deus. A gente morava na roça e era pobre era apelido, pastor. Chamar de pobre era apelido, irmão Zé. Aleluia. Fui calçar um par de sapato com 11 anos. Até então era um chinelinho de dedo, o chinelo arrebentava. A gente colocava um arame naquele pino para continuar usando, porque não tinha dinheiro para comprar outro. E lá nos meus 11 anos, meu pai me deu um par de quichute. Pensa no negócio. O trem era de borracha e você calçava aquilo e aquele negócio esquentava o pé, irmã Cruz. Se você calçasse o negócio, ficasse o dia inteiro com aquilo, você via os urubu voando assim por cima, pensando que era outra coisa. Mas fui criado na roça. E lá nos meus 12 anos, a gente foi trabalhar, apanhar café. Eu consegui juntar um dinheirinho. Comprei uma bicicleta, aquelas bicicletas Monarch. Pensa no cara que ficou invocado. E aí era tombo, quebrei braço, porque você ia correr com aquilo na roça. E aí um dia eu descendo a ladeira, correndo na bicicleta, e falei, vou dar tudo que tem, né? Só porque era dentro daqueles trios de vaca. E o trio da vaca era fundo, sabe? E tinha uma curva. Só que eu estava correndo demais e quando eu fui fazer a curva, eu não consegui fazer a curva dentro do trilho. E o pneu pega no barranco. Aí você só vê o capote, né? Aleluia. Mas aí eu vim para a cidade. Deus colocou a irmã Neiva no meu caminho, né? Presente de Deus. Eu tinha 14 anos quando conheci a irmã Neiva. A gente começou a namorar. Nos casamos com 18 anos e estamos aí, né, com mais de 30 anos de casados. E Deus nos proporcionou algo, tantas coisas, que hoje a gente olha e você fala, olha para as impossibilidades e fala, não era para dar certo.
Mas Deus, Ele nos abençoa. Mas o texto que nós lemos, ele vai nos mostrar algo interessante. Ele vai nos mostrar que existem coisas na vida que são inegociáveis. Tem coisas na vida que são inegociáveis. E o texto que nós lemos, ele relata a história de um homem chamado Nabote. Esse homem, pois, possuía uma vinha, uma plantação de uva, ao lado da casa de verão, digamos assim, do rei Acabe. Era um espaço, um lugar onde o rei passava suas férias, seu lugar de descanso. E essa cidade, ou esse lugar, ficava a cerca de 33 quilômetros de Samaria, onde era o palácio do rei. E um dia esse rei, observando a vinha de Nabote, ele teve o desejo em seu coração de tomar posse da terra a qual pertencia a Nabote, para transformá-la em horta. E é preciso entender que desde que o mundo é mundo, o homem compra, vende, compra. São negócios. E todos nós já vimos uma tabuleta com a inscrição vende-se, seja no carro, no jornal, em frente a uma casa ou em frente a um terreno. Todos os meios são válidos para fazer essas trocas comerciais, seja pela TV ou pela internet. Por toda parte encontramos pessoas querendo vender ou comprar algo. Nós usufruímos disso. E hoje, com a facilidade da internet, então, né? Você não precisa nem sair, você vai lá e procura o Amazon e tantos outros, compra e eles entregam na sua casa. Mas existe alguma coisa, existe coisas que não são negociáveis. E o que acontece é que a Bíblia vai falar que Acabe procurou Nabote para comprar a sua vinha. Mas nós podemos observar que na frente da vinha, pastor, não estava a placa vende-se. Não tinha uma placa vende-se. Mas o rei desejou tomá-la. O rei desejou possuí-la. Mas Nabote, tendo o entendimento que a sua vinha não era apenas um pedaço de terra, mas sim uma herança que foi deixada por seus pais, ele recusou-se a vender a vinha para o rei. E ele vai dizer: guarde-me o Senhor, que eu dê a herança de meus pais. A terra para os judeus são considerada a herança de cada família ou tribo. E quando lemos em Levítico 25, 23, entendemos que se trata de um mandamento manter a herança da família. Era proibido vender. Não podia vender. E Nabote, então, ele toma a atitude de não negociar aquilo que não era negociável. Nabote entendia esse mandamento e não abriu mão da sua herança, pois era um homem que tinha o temor do Senhor no seu coração. O temor a Deus fez com que ele mantivesse a sua terra. Foi o temor do Senhor que fez com que ele não invertesse ou não negociasse os seus valores. Para entendermos a respeito de Acabe, vamos voltar um pouco. 3 reis reinaram Israel sobre o povo unido, que foi Saul, Davi e Salomão. Depois os israelitas se dividiram em 2 países. Nós temos Judá, que também é chamado como Reino do Sul, e temos Israel, que é chamado o Reino do Norte. Vocês conhecem a história. Depois que Salomão morreu, veio o filho dele, Jeorão, primeiro, né? Jeorão, quando o povo foi interceder
para ele baixar os impostos, né? O Jeorão foi lá, tomou conselho primeiro com os sacerdotes, tomou conselho com os anciãos. Eles falaram: olha, se você der para esse povo o que ele está te pedindo, esse povo nunca vai te deixar só. Mas ele também foi nos amigos dele, os desviados. Sabe aqueles desviados? Toma o conselho dos anciãos. Os anciãos dizem: olha, atende o povo. O seu pai colocou muito imposto sobre o povo para construir o templo. Agora, se você atender o povo, baixar os impostos, esse povo nunca vai te abandonar. Eles sempre vão te apoiar. E ele vai lá nos amigos dele, os desviados, e fala assim: olha, o povo me fez um pedido, o que vocês acham? Aí eles viram e falam: olha, se eu fosse você, eu diria para esse povo que o meu dedo mindinho é mais pesado que a coxa do meu pai. E ele foi lá, em vez de ouvir os anciãos, foi ouvir o conselho do desviado. E aí vocês conhecem a história, o reino se dividiu, Jeroboão ficou com 10 tribos, e 2 tribos ficou com Jeorão. Os reis de Judá eram descendentes de Davi, mas os reis de Israel vieram de várias famílias e tribos diferentes. Acabe era filho de Onri, o 7º rei após a divisão. Então, depois desses 3 reis, veio Acabe, ele era o 7º rei depois dessa divisão. E Acabe também era um crente desviado. Uma pessoa afastada de Deus, pois ele pertencia à nação de Israel, era descendente do povo escolhido por Deus, mas um certo momento ele se desvia da verdade, se desvia dos mandamentos de Deus e perdeu então o temor do Senhor que ele tinha no coração. Ele se casa com uma mulher chamada Jezabel, também conhecida como Jezebel. Jezabel era filha de Etibaal, rei e sacerdote de Tiro e Sidom. E agora a esposa do rei Acabe, rei de Israel, é então Jezabel, uma sacerdotisa de um deus pagão chamado Baal. Ela foi uma rainha má e perversa, que promoveu a idolatria no meio dos israelitas e matou muitos dos seus profetas. O nome Jezabel significa Baal exalta. Baal é marido, ou onde está o príncipe. A última expressão era popularmente dita durante os rituais de adoração a Baal. A Jezabel convenceu seu marido, desviado Acabe, a adorar o deus Baal, e foi responsável por promover o culto a deuses pagãos em Israel. Jezabel sustentava 850 profetas dos deuses Baal e Acera. Esses profetas faziam rituais detestáveis, provocando a ira de Deus. Ela não foi mais uma simples rainha, mas sim, ela foi um instrumento de Satanás para a perversão do povo de Israel. Tudo que é de ruim, ela levou para dentro da casa de Deus. Ela levou idolatria, ela levou feitiçaria, ela levou prostituição, ela levou orgias, ela levou bebedice. Ela também tramou contra os profetas de Deus, matou muitos deles, tramou e tirou a vida de Nabote. Depois ameaçou o profeta Elias. Nabote, esse que nós estamos falando. O fim dele vai ser a morte por não negociar os seus valores. Jezabel era conduzida por um espírito maligno que perdura até os dias de hoje. E hoje, como nunca, tentando implantar as mesmas coisas do passado na igreja atual. E muitas igrejas hoje já estão corrompidas.
tem aberto as portas para o mundo tem entrado e o diabo tem feito a festa. Quando nós olhamos para muitas igrejas, não acreditamos. Não dá para acreditar, tem coisas que você olha. Eu estava vendo um vídeo, esse eu fiquei curioso, eu falei, eu quero ver. Eles colocaram uma banheira na frente da igreja, tipo uma piscina, do púlpito. E encheram d'água. E aí, na hora do movimento, eles diziam que você tinha que mergulhar. E tanto as mulheres quanto os homens subiam em cima do negócio e faziam assim e pulavam dentro da piscina. Isso dentro da igreja, em frente ao altar. As pessoas pulando dentro da piscina. E voava água para todo lado, eu olhava tudo. Eu falei, meu Deus, onde será que está achando base para fazer essas coisas? E é um monte de coisa. A pessoa lavando os pés, a pessoa beijando os pés de líderes. Então o diabo lá, através de Jezabel, implantou todas essas coisas dentro da casa de Deus, profanou o templo, matou os profetas, ao ponto de Elias achar que tinha ficado sozinho. Depois que desafiou os profetas, que matou os profetas dela, ela mandou um recado para ele, fala para Elias, que o que ele fez com meus profetas, eu vou fazer com ele. Elias fugiu, se escondeu, Deus foi lá, Elias, o que você está fazendo aí, dentro dessa caverna? Ele falou, Jezabel quer me matar. Ela já matou todos os profetas e eu fiquei sozinho. Só resta eu. Mas aí Deus vira para Elias e fala, olha, você não está sozinho. Ainda tem 7.000 que não se curvou a Baal. Deus sempre vai ter os seus remanescentes. Não importa o que aconteça. Nabote não trocou algo que era eterno por algo passageiro. Mas o texto que nós lemos diz que Nabote tinha uma vinha que foi lhe dado como herança, mas o rei Acabe, que era seu vizinho, queria comprar para transformá-la em horta. E esse é o ponto. A vinha, se cuidada, ela dura séculos, passa de geração a geração, e nela não há mistura. O seu produto é exclusivo. Isso é a vinha. A horta, ela se vai em poucos meses. Você já plantou horta, sabe? É questão de meses. O negócio nasce, cresce. Você colhe o que você conseguir colher. Senão daqui a pouco dá flor, dá pendão, né? Endurece e vai embora. Na horta não tem exclusividade. Se planta de tudo. Há uma mistura generalizada. Então lá você planta couve, planta repolho, planta alface, planta pepino, planta isso, planta abóbora. Você faz aquela mistura. Aí o Acabe pega algo que era exclusivo, a vinha, e fala, eu quero transformar em horta. A vinha é a figura da obra de Deus e da igreja fiel. A horta é a figura da religiosidade, a falta de compromisso, a mistura. Acabe representa exatamente aqueles que não têm qualquer compromisso com o Senhor, com a herança, com o fruto. Em pouco tempo, Acabe transformaria a vinha em horta, ou seja, não teria mais o mesmo zelo, não cuidaria, plantaria outras coisas ali no meio e só iria na vinha
o dia que quisesse pegar o fruto. Você já viu aquelas pessoas que têm uma hortinha lá no fundo do quintal, que vai ali só para pegar alguma coisa, para colher alguma coisa, vai lá rapidinho, colhe e volta. É isso que Acabe queria fazer. Às vezes a horta continua suja, né? Mas a pessoa fala, olha, está tudo sujo, está cheio de mato, mas as coisas que aqui estão plantadas já estão passando do ponto. Já estão se perdendo, então não precisa nem limpar, não precisa carpinar. Assim vive hoje muitos Acabes. Procuram a Deus somente quando querem algum fruto. Quando a coisa aperta, a pessoa lembra de Deus. Corre para os pés do Senhor. E vira crente, pastorzinho. Se torna crente. Mas não tem zelo, preocupação, ou quando tem, está voltando a si mesmo. E pior, ainda tem ideias de plantar outras coisas no meio. Chegam com ideias mundanas e querem levar essa horta para dentro da igreja. As pessoas que vêm, e muitas vezes existem pessoas que chegam, e a gente que trabalha no ministério vê muito isso. Pessoas que chegam e querem transformar a igreja na ideia dela. Não é ela que tem que se adequar à igreja, é a igreja que precisa se adequar à ideia dela. Aí eu aprendi isso lá. Então fique lá. Né? Mas aqui, nós não vamos negociar. A nossa vinha não tem preço. E nós não vamos negociar valores que não são nossos. Tem pessoas querendo negociar valores de Deus. Eu acho interessante. Eu conversava com a pessoa, ela me fez uma pergunta a respeito de algo, já sabendo a resposta. Quando eu dei a resposta, ela começou a questionar. Eu falei, olha, não adianta você pegar algo que a Bíblia condena e começar a perguntar para as pessoas, para ver se alguém vai concordar com a sua ideia. Porque se alguém concordar com a sua ideia, não significa que isso aí deixou de ser pecado. Porque tem pessoas que ela pergunta para o pastor A, para o pastor B, para o pastor C. E se o pastor chegar e falar assim, não, você está certinho, esse negócio aí tem que ser assim mesmo. Ela se acha válido aquela ideia e que ela pode então viver, praticar e que não está mais cometendo pecado porque alguém concordou com ela que ela está certa. E hoje a verdade muitas vezes tem sido distorcida. O diabo com seu sapatinho de algodão tem usado muitas vezes ideias, tem lançado ideias na mente das pessoas, confundindo as pessoas com ideias. Pessoas têm se esfriado na fé, pessoas têm se desanimado, têm abandonado a jornada. Muitas vezes as pessoas receberam bênçãos da parte de Deus e lá na frente se perdeu no caminho. A vinha, que é a igreja, começa então a perder a identidade e começa a se transformar em horta. E aí hoje é o que nós estávamos dizendo algum culto atrás, de igrejas que se transformaram de uma forma em que quando você olha, você não reconhece mais como igreja. Mas pegaram os púlpitos e os transformaram em palcos.
Colocaram luzes coloridas e piscando. Colocaram fumaça saindo. Eles falam que é gelo seco, né? E uma banda sobe e se apresenta e se apresenta, e quando você olha, você fala: isso não é igreja. Isso é uma casa de show. Isso não é púlpito. Isso é um palanque. Mas para as pessoas está tudo bem. Pegou a vinha, transformou em horta, traz tudo que quer, coloca lá dentro, né? Está tudo bem. Nabote não trocou o que era eterno pelo passageiro. Quando Nabote se recusa a vender a sua vinha, Acabe vai para o seu palácio e fica desgostoso. Fica triste, perde o apetite. Vai para o seu quarto. Cai o beiço. A Jezabel chega, endemoniada. Vê o maridão com o beiço caído. Né? O que aconteceu? Ela, eu fui lá na casa de camping. E eu propus comprar aquela vinha do Nabote que fica do lado lá, mas eu não quis vender. E a endemoniada da Jezabel falou: não, fica tranquilo. Eu vou conseguir a vinha para você. E ela conseguiu. Ela paga pessoas para mentirem contra Nabote, falando que Nabote blasfemou contra Deus. Nabote então é levado a julgamento e é condenado à morte e morto. E o desviado do Acabe, depois que a Jezabel matou o Nabote, ele sai do seu palácio, irmão Fabrício, para ir tomar posse da vinha. Ficou melhor. Eu ia pagar pela vinha. Agora eu não preciso pagar, eu sou o rei. Eu só tomo posse. Pertence ao rei agora. Mas aí acontece algo. Deus pega Elias, fala: vai lá, bateu um papo com Acabe. 1 Reis, capítulo 21, do verso 16 ao 18, vai dizer: tendo Acabe ouvido que Nabote era morto, levantou-se para descer para a vinha de Nabote, o jezreelita, para tomar posse dela. Então veio a palavra do Senhor a Elias, o tesbita, dizendo: dispõe-te, desce para encontrar com Acabe, rei de Israel, que habita em Samaria, e eis que está na vinha de Nabote, aonde desceu para tomar posse dela. Elias vai ter um encontro com Acabe. Quando Elias chega, ele vai dizer: assim diz o Senhor. Não é eu não, é o Senhor. Mataste e ainda por cima tomaste a herança. Dir-lhe-ás mais: assim diz o Senhor, no lugar em que os cães lamberem o sangue de Nabote, cães lamberão o teu sangue, o teu mesmo. Sentença de Deus. Você tramou, matou, tomou o que era do Nabote, mas no lugar que os cães lamberem o sangue dele, os cães vão lamber o seu. Eu sou apaixonado pelos profetas do Antigo Testamento. Eles não respeitavam credencial, né? Eu já ouvi casos de isso até dentro das igrejas e ministério, em que as pessoas pegam a hierarquia, né? E para nós que somos crentes,
nós entendemos que a hierarquia da igreja é de cima para baixo, né? É o contrário, é escada. Então, quando a gente vai falar de cargo, a gente vai falar, olha, tem o cooperador, tem o diácono, tem o presbítero, tem o evangelista e tem o pastor. E cá estão os membros. Só porque na escala de Deus, você inverte isso. Na escala de Deus, a igreja é os membros, o cooperador, o diácono, o presbítero, o evangelista e o pastor. O pastor é o servo, é o último servo. Mas tem pastores que não entendem isso. E tem pastores que, se você for falar algo para ele não aceita, porque você está numa escala menor do que a dele. E eu já vi casos de pessoas dizer, quem é você? Para dizer isso para mim. Observe, Nabote morreu, mas não negou os seus princípios, não negociou os seus princípios. Ele morreu pela vinha, pois sabia que era herança de seus pais e que tinha um valor eterno. Até os dias de hoje, se conta a história de Nabote em Israel. Você é a vinha de Jesus nos nossos dias. Você é inegociável para Jesus. Você é a vinha dele. Ele te comprou com um preço alto. Ele pagou você por um preço impagável. E hoje você é vinha do Senhor Jesus. Você tem valor eterno para Ele. Ele também morreu por você, pois você é uma herança eterna. Que você possa falar, afirmar no seu coração, eu sou vinha. E que entendendo isso, que você possa entender que há princípios nas nossas vidas que são inegociáveis. Eu sou vinha de Jesus. Mas eu também tenho algumas vinhas. Irmão Zé. Vou dar um exemplo. O meu ministério, por exemplo, é uma vinha. O dom que Deus deu a vocês, os meninos, para tocar, é uma vinha. É a herança que Deus deu. Então tudo aquilo que Deus deu para você, cuide com carinho, não negocie. Deus tem dado, tem abençoado pessoas, tem levantado as pessoas vêm para a igreja, firma, e daqui a pouco elas começam a olhar para a vinha do lado que foi transformada em horta. E ela fala, rapaz, aquela vinha lá é mais animada do que essa aqui. Aqui nessa vinha não acontece o que acontece naquela lá. E não consegue discernir que lá não é mais vinha, mas lá foi transformada em horta. Hoje tem pessoas, até mesmo do ministério, negociando os seus valores, negociando o ministério. Eu ouvi uma frase na internet, eu achei interessante. A mensagem dizia assim: púlpito não é palco, pastor não é gerente, membro ou crente não é cliente. E tem mais coisa, eu esqueci. Mas é por aí. Púlpito não é palco, pastor não é gerente, os crentes não são clientes. Mas hoje muitas vezes são tratados assim. As pessoas fecham as pessoas dentro dos seus currais. E ali cercam e falam, olha, daqui não sai. E você só serve quando você está dentro do curral.
Se você está dentro do curral, você é uma bênção. Aleluia. Mas sai do curral. Aí você já não vale mais nada. Você já não presta. Aí tudo aquilo que você tinha de bom se desmorona e você deixou de ser aquilo que você era e você não vale mais nada. Então estão tratando a igreja como se fosse clientes. Estão usando o púlpito como palco. Pastores se achando que são gerentes, que são dono. Mas Deus é bom. Eu aprendi uma frase durante a caminhada de ministério e eu acho muito, muito interessante. E a frase é, irmão Fabrício, Deus não dá igreja para pastor. Deus dá pastor para igreja. Então o pastor não tem que achar que é dono. O pastor é simplesmente um serviçal. Um serviçal para cuidar do rebanho de Deus. Não é dele, é de Deus. Eu nem sei por que eu estou falando isso. Que Deus ajude. Deus hoje nos nossos dias está à procura de Nabotes. Pessoa que não negocia aquilo que não é negociável. Homens e mulheres que preferem morrer do que entregar para os Acabes aquilo que recebeu de Deus. Na nossa vinha há produtos celestiais que a horta de Acabe não cultiva. Toda a fortuna de Acabe não é suficiente para comprar 1 metro da terra da nossa fazenda ou herança, a qual é incorruptível, incontaminável e que não murcha. Que vocês possam ficar atentos. A nossa herança não está à venda. Se alguém encontrar essa placa por aí, arranque ela, ajuda a retirar. Porque tem coisas que não pode existir a placa lá. Vende-se, negocia-se. Se alguém vier com alguma proposta para você de comprar aquilo que não é para se vender, faça o que Nabote fez, longe de desfazer daquilo a qual é herança que o Senhor me deu. Ame a Jesus acima de todas as coisas, pois Ele é a videira. João capítulo 15, lá no verso 1 e 2 vai dizer: eu sou a videira verdadeira e meu pai é o agricultor. Todo ramo que em mim não dá fruto, ele corta. E todo o que dá fruto, ele limpa para que dê mais fruto. Que possamos pegar a herança que Deus nos deu. Que possamos trabalhar para que venhamos dar fruto para o reino de Deus. Que não negociemos aquilo a qual o Senhor nos deu. Não deixe que o inimigo tome a sua vinha para transformá-la em horta.